Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Então vamos para a nossa primeira aula aí de álgebra linear e a gente vai introduzir com o conceito de matrizes. Eu acredito que muitos de vocês devam lembrar alguma coisa desse conteúdo. Anotem tudo no caderno, tá? Matrizes são tabelas organizadas em linhas e colunas. Se vocês pararem para pensar, praticamente em todas as disciplinas vocês utilizam tabelas. Então, o que vocês estão estudando nada mais são do que matrizes. Até um próprio calendário mesmo, quando a gente organiza números em linhas e colunas, isso é chamado então de matriz. Um exemplo. Aqui eu tenho a nota de 3 alunos, Ana, Antônio e Beatriz, em matemática, física, química e biologia. Quando a gente faz uma organização em tabela, eu posso dizer que aqui eu tenho uma matriz, porque esses números foram organizados em linhas e colunas. Nesse caso, a gente tem 3 linhas, ó, uma para Ana, outra para Antônio e a outra com as notas da Beatriz, e as colunas, que são as disciplinas, né? Matemática, física, química e biologia. Então, se eu pegar, por exemplo, esse número 6, eu consigo fazer uma interpretação dele, que é a nota que Beatriz obteve na disciplina de física. Por outro lado, essa nota 8 significa a nota da Ana em biologia. Quando a gente faz, então, uma organização, isso facilita muito a interpretação, né? Do que se a gente tivesse deixado esses dados soltos. Pessoal, linha, pensa na linha do caderno, que aí vocês não vão confundir, tá? Linha horizontal, coluna, vertical. Outra matriz que eu também pesquisei na internet, cana-de-açúcar corrigida com ureia e sulfato de amônio na alimentação de vacas em produção. Certeza que isso aqui vocês vão usar muito no curso. Matéria seca, porcentagem de proteína bruta. Então aqui também a gente tem uma matriz com várias linhas e algumas colunas. A primeira coluna é toda número de amostra. Segunda coluna, valor médio, valor mínimo, valor máximo. Então é isso, gente. Organizou em linhas e em colunas, a gente tem matriz. Outra que eu trouxe também para mostrar para vocês é o saldo de empregos por IBGE em Blumenau, em setembro de 2018. Então aqui eu tenho nas linhas o setor, né? Extrativa mineral, indústria de transformação, serviços, indústria de utilidade pública, construção civil, comércio e outros. Nas colunas eu tenho pessoas do sexo masculino, sexo feminino e total. Então, quando fala aqui que é saldo de empregos, se o saldo aqui ó, foi 0, é porque não teve nem aumento nem diminuição, permaneceu a mesma coisa. Número de mulheres também e o total também. Por exemplo, na indústria de transformação, teve um saldo positivo aqui, ó, para pessoas do sexo masculino. Então, como se eu estivesse pensando em 164 empregos a mais. Para as mulheres houve um aumento de 44, totalizando aí um aumento de 208. Por exemplo, na construção civil, para o sexo masculino houve uma redução de 10, enquanto que para o feminino houve um aumento de 4, o saldo final vai ser menos 6. Então, esse tipo de organização que também, né, acaba sendo uma tabela, é o que a gente chama de matriz. Para fechar nossos exemplos, aqui eu trouxe um comparativo de produção de soja, a produção em 1.000 toneladas. Então aqui tem a safra 2018-2019, fevereiro de 2020 e janeiro de 2020. Aí tem esses valores também organizados por região. Então se a gente pensar na nossa região, que é o Centro-Oeste, eu tenho aqui os valores, né, referentes aos dados do Mato Grosso, com relação a essas produções. Aí qualquer informação que vocês queiram, é só fazer um cruzamento de linha e coluna. Então peguem a linha referente ao Mato Grosso e a coluna com relação às safras. Aí daqui vocês conseguem extrair todas as informações necessárias. Então, por exemplo, esse número aqui, ele representa a safra de 2018 e 2019 em 1.000 toneladas para o Mato Grosso. Já em fevereiro de 2020 foi de 34.214, só que eu tenho que multiplicar por 1.000 toneladas, tá? Aí se eu quero, por exemplo, lá no meu estado, em Minas Gerais, eu pegaria então essa linha e faria um cruzamento com essa coluna. Então os valores que me interessam seriam esses aqui, ó. Bom, vamos definir então bonitinho uma matriz, anotem isso no caderno. Matrizes são tabelas retangulares com linhas e colunas utilizadas para organizar dados numéricos. Esse é o maior objetivo da matriz, organização. Cada linha, né, ela vai receber um número, primeira, segunda, terceira, até a enésima linha.
E aqui eu tenho as colunas, primeira, segunda, terceira, até a 1ª coluna. Esses índices que aparecem aqui, eles vão definir sempre na ordem linha, coluna. Então, A11, primeira linha, primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. A23, segunda linha, terceira coluna. Então, sempre nessa ordem, linha, coluna. Então, de forma genérica, eu posso dizer que cada elemento azinho da matriz é indicado por 2 índices. Então, quando a gente escreve assim, gente, ó, A e J, o I tá na frente, I representa linha, J representa coluna. Podemos escrever a matriz A, observem que a matriz é com letra maiúscula e os elementos com letra minúscula. Podemos escrever a matriz A de forma abreviada. Azão, matriz, é igual a Azinho, elemento. IJ, isso aqui é a posição do elemento na tabela. M por N. Esse M, sempre linha na frente, representa a quantidade de linhas e N, a quantidade de colunas. A representação de uma matriz pode ser sempre entre colchetes ou entre parênteses. Não escrevam a matriz com 2 barras, porque essas 2 barras elas têm um outro significado. Apesar de a gente ver isso aqui muito errado em alguns vídeos na internet e até em livros antigos, isso aqui não representa matriz. Isso aqui tem um outro significado que é de determinante. Então, vocês podem optar por colchetes ou parênteses. A ordem da matriz. Isso aqui é uma definição extremamente importante, pessoal. A ordem de uma matriz indica o seu formato ou tamanho através do número de linhas e colunas. Então, como eu coloquei no slide anterior, né? Eu tenho uma matriz M por N. Eu posso escrever assim, ó, M por N. Então, M linhas, olha aqui, N colunas. Esse elemento aqui, por que ele é A21? Porque ele está na segunda linha e na primeira coluna, como se fosse a carteira na sala de aula, né? Cada pessoa sentada numa carteira ocupa uma linha diferente e coluna também. É como se fosse o seu endereço dentro da sala de aula, que é único, né? Não tem mais ninguém sentado junto com você naquela posição. Vamos para alguns exemplos. Ó, essa matriz A, ela é uma matriz 2 por 3. Por quê? Porque ela tem 2 linhas e tem 3 colunas. Então, sempre nessa ordem, gente, linha, coluna. A matriz B tem 3 linhas e uma única coluna. Então, olha a ordem dela, ou o formato, ou o tamanho, ela é 3 por 1. E a matriz C, ela tem uma única linha e tem 1, 2, 3, 4 colunas. Por isso que ela é chamada de matriz de 1 por 4. Tipos de matrizes, anotem isso, tá? A matriz linha, como o próprio nome já diz, ela tem uma única linha. Nesse caso, eu coloquei um exemplo de uma matriz linha, né? Que ela é 1 por 4. Por quê? Uma linha e 4 colunas. A matriz coluna, como o próprio nome já diz, ela só tem uma coluna. Nesse caso, ela tem, olha, 3 linhas e uma única coluna. Mas eu poderia ter outras matrizes, por exemplo, matriz aqui, raiz de 5 e 2. Ela é uma matriz coluna. Então, não importa a quantidade de linhas que ela tenha, desde que ela tenha uma única coluna, ela vai ser classificada como matriz coluna. A matriz nula, como o próprio nome já diz, ó, ela é toda igual a 0. Todos os elementos são nulos. A matriz quadrada, essa daqui é uma das mais importantes. Deixem bem destacado isso aqui no caderno. Olha o nome, pessoal, quadrada. Quadrada lembra quadrado. Quadrado é uma figura que tem lados, todos os lados iguais. Então, para ela ser quadrada, ela tem que ter um número de linhas igualzinho ao número de colunas. Por exemplo, essa daqui. Ela tem 2 linhas e 2 colunas. Ela é do tipo 2 por 2. Próxima, tem 3 linhas e 3 colunas. Então, ela é do tipo 3 por 3. Então, observem que esses números são sempre iguais, ó, 2 por 2, 3 por 3. Matriz quadrada é aquela em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, a gente escreve assim, olha. Lembram que antes eu estava representando uma matriz qualquer com a ordem M por N?
Se eu estou falando da matriz quadrada, esses números aqui são sempre iguais. Então, eu poderia representar assim, ó, AM por M ou AN por N. Você pode dar o nome aqui que você quiser, desde que esses números aqui sejam iguais. Então, esse tipo de matriz, duas linhas, duas colunas, é uma matriz quadrada de ordem 2. Esses elementos 2 e 1, eles pertencem à diagonal que a gente chama de diagonal principal. E os outros elementos, o 0 e o menos 3, fazem parte da diagonal secundária. Gente, sempre nessa ordem, ó, principal, secundária, tá? Aqui eu tenho uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas, então por isso que ela é chamada de matriz quadrada de ordem 3. A diagonal principal dela está composta pelos elementos 1, 3, 2 e a secundária 0, 3, 6. Então sempre nessa ordem, tá? Diagonal principal tá aqui, diagonal secundária aqui. Mais pra frente vocês vão entender o porquê da gente ter que saber isso. Outro tipo de matriz importante é o que a gente chama de matriz diagonal. O que ela tem de especial? Quando você traça a diagonal principal, notem os elementos que estão fora dela. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Isso que é matriz diagonal. A matriz diagonal, todos os elementos que estão fora da diagonal principal são iguais a 0. A matriz identidade, essa daqui a gente usa demais. Matriz identidade, o que ela tem de especial? Ela é uma matriz diagonal. O que isso quer dizer? Que quando você pega os elementos da diagonal principal, o restante é 0, olha. Ó, 0, tá vendo? Então, ela é uma matriz diagonal, onde todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Observem, ó, 1 e 1 aqui. Aqui também 1, 1, 1. E o restante é igual a 0. Então, se eu tenho uma I2, quer dizer que é uma matriz identidade de segunda ordem. Ela vai ter 2 linhas e 2 colunas. Se ela é I3, ela vai ser de terceira ordem. Se eu quiser, por exemplo, uma I4, eu vou ter que ter uma matriz com 4 linhas e 4 colunas. Mas para ela ser identidade, ela vai ficar assim, ó. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Por que eu sei que ela vai ter esse perfil? Porque todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e o restante é igual a 0, ok? A matriz transposta também a gente utiliza demais no dia a dia. O que é uma matriz transposta? Transpor significa trocar de lugar. Se eu tenho uma matriz A que tem a ordem M por N, a transposta dela eu vou representar por A elevado a T e simplesmente eu faço uma troca aqui, ó. Então, ela passa a ser N por M. O que isso quer dizer, gente? Se eu tenho uma matriz A com a ordem 2 por 3, a transposta dela vai ter a ordem 3 por 2. A gente troca linha por coluna e coluna por linha. Por exemplo, se eu tenho a matriz A representada por esses elementos, notem que aqui ela é 3 por 2, porque ela tem 3 linhas e 2 colunas, certo? O que vai ser a transposta dela? Vai ser AT. A gente faz uma troca aqui, então, ó, passa a ser 2 por 3. Importante, pessoal. Esses dados aqui estão na primeira coluna. Você troca e escreve eles na primeira linha. Então, o que é coluna vira linha, o que é linha vira coluna, tá? Se eu pegar a segunda coluna, ela passa a ser segunda linha. Agora, e se eu quisesse fazer diferente? Deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês que tem um outro raciocínio. A e B são primeira linha, eles passam a ser primeira coluna. 0 e 19 são segunda linha, passam a ser a segunda coluna. 6 menos 8, terceira linha, passam a ser a terceira coluna, tá vendo? Então, você troca linha e coluna. E uma coisa muito legal. Esse número 6 aqui, ele é o elemento A3, 1, porque ele está na terceira linha e primeira coluna, certo? Quando vai para a transposta, olha que legal. Ele passa a ser o A13. Ele está na primeira linha agora e na terceira coluna. Então, só você trocar o índice aqui, ó, os números de lugar. Outra matriz que a gente, assim, nós não vamos usar tanto essa não, tá? Mas é importante eu passar para vocês, porque se aparecer essa expressão, vocês sabem o que significa.
oposta significa você multiplicá-la toda por menos 1. Por exemplo, o oposto do número 5 é menos 5. O oposto do número menos 3 é 3. Então, se eu tenho uma matriz A, a oposta dela vai ser menos A. Como assim? Se eu pegar a matriz A composta por esses elementos, menos 3, 14, 7, menos 6, a oposta dela, que é a menos A, multiplica todo mundo por menos 1. Você vai trocar simplesmente o sinal. O menos 3 passa a ser 3, 14 passa a ser menos 14, 7 vai ser menos 7 e menos 6 passa a ser 6. É como se você tivesse multiplicado todos os termos por um negativo. Então, isso é uma matriz oposta. A matriz simétrica é aquela em que a matriz A é igualzinha à sua transposta. Por exemplo, se eu pego essa matriz aqui, eu sei que ela é simétrica. Por quê? Olha só que legal, gente. Se eu pegar essa primeira coluna, ela vira primeira linha. Segunda coluna se transforma em segunda linha. Terceira coluna se transforma em terceira linha, né? E aí, quando a gente então escreve a transposta, comparem as duas. Elas ficam iguais. Então, por isso que eu tenho matriz simétrica. Agora, tem um jeito muito legal de enxergar isso, que é o seguinte. Você vem aqui e traça a diagonal principal. Quando você olha os elementos aqui, olha o 0, 0, 33, 33, 1 e 1. São iguais. É como se você tivesse aqui um espelho e o reflexo do 0, 0. O reflexo de 33 está aqui, ó, e o de 1 também. Né? Então, isso é matriz simétrica. E se você olhar na transposta dela, a mesma coisa. Olha que legal. Traçou a diagonal principal, 0, 0, 33, 33, 1 e 1, como se fosse um espelho. E quando a matriz é antissimétrica, é parecido, só que agora a gente vai botar um sinal negativo aqui. Por exemplo, se eu tenho uma matriz A, primeira coisa que eu vou fazer é traçar a diagonal dela. Quando eu traço a diagonal dela, olha só que interessante. Menos 3 e 3, menos 7 e 7. Vocês estão percebendo que os números são iguais, porém opostos? Isso é matriz antissimétrica, porque quando eu escrevo a transposta dela e multiplico isso aí por menos 1, a gente acaba atendendo esta igualdade aqui. E aí é legal também você pegar, depois de fazer a operação na transposta menos 1, você pegar e traçar a diagonal principal, porque aí você vê, olha, menos 3 e 3, menos 7 e 7, π e menos π. Gente, na prática, essas duas aqui vocês não tem que preocupar muito não, tá? Mas deixem isso anotado no caderno, porque caso você precisar um dia, tá fácil de vocês consultarem. A matriz triangular superior, o que ela tem de especial? Você pega e desenha um triângulo a partir da diagonal principal. Quando você pega então esse triângulo, tudo que está fora dela é igual a zero. Então essa que é a definição de matriz triangular superior, tá? Fez um triângulo para cima, os números que sobram, né, desse triângulo, que estão fora dele, são iguais a zero. E a triangular inferior, parecido, só que eu desenho um triângulo da diagonal para baixo, olha lá. E os elementos que ficam fora são iguais a zero. Bom, são conceitos assim importantes da gente saber, mas os mais importantes mesmo que a gente vai usar muito são matriz transposta, matriz quadrada e matriz identidade. Igualdade de matriz, isso aqui a gente vai trabalhar bastante. Duas matrizes são iguais quando forem da mesma ordem. Gente, para ser igual, ela tem que ser igual no seu tamanho. E também tem que ser igual nos seus elementos correspondentes. O que isso quer dizer? Tenho aqui duas matrizes. Então, observem que essa matriz aqui, a primeira, ela é 2 por 3, porque ela tem duas linhas e 3 colunas. A outra também, 2 por 3. Olha que interessante. 0 igual a 0. São elementos correspondentes, eles estão na mesma posição. 17, 17. Agora aqui, eu tenho x mais 3, ele tem que ser igual a quem? Ao primeiro elemento, que é o correspondente, igual a 10. Então, daqui a gente consegue escrever algumas igualdades. X mais 3 tem que ser igual a 10, está aqui na primeira linha. Aí eu vou resolver, vou passar esse 3 para cá subtraindo. X é igual a 10 menos 3, x é igual a 7. Outra igualdade. Posso dizer que esse número 4 tem que ser igual a y menos 2, porque eles estão na mesma posição, eles são elementos correspondentes.
Então, se 4 é igual a y menos 2, eu posso pegar esse menos 2 e somar aqui com 4. Então, vai dar y igual a 6. Por isso que é importante saber a matemática básica. Nós vamos precisar dela o tempo todo. Aí, eu tenho esse ezinho aqui da exponencial, ó, igual a ezinho. E tenho esse 2z igual a 8. Então, se 2z é igual a 8, z igual a 8 dividido por 2, z vai ser igual a 4. Então, de fato, para que essas matrizes sejam iguais, é necessário que o x seja 7, o y seja 6 e o z 4. Muito fácil fazer a prova real. Vamos fazer. O que eu faço na prova real, meninos? Eu vou pegar esses números que eu encontrei e aplicar nas matrizes dadas. Olha só que legal. X igual a 7. Aplico o 7 aqui. 7 mais 3, 10. Tá vendo, gente? 7 mais 3, 10. Tá igual, ó. Outra aplicação. Eu vou pegar o y igual a 6. O y, ele aparece aqui. Então, eu tenho 6 menos 2. Olha ele aqui. 6 menos 2. E o z igual a 4. Então, onde aparece o z, eu vou substituir 4. Por isso que a primeira matriz, fazendo a prova real, ela vai ser igualzinha a essa aqui de baixo, olha. 7 mais 3, 4, 0, exponencial, 2 vezes 4 e 17. Aí, quando eu faço essas operações e aplico o y nessa matriz aqui, eu observo que as duas ficam iguais. Então, é tranquilo de fazer prova real, tá? Quando a gente tiver igualdade de matrizes. Eu optei por fazer vídeos menores para não ficar muito cansativo e também não sobrecarregar o pacote de dados aí para quem utiliza, tá? Então, a gente dá sequência na próxima aula. Até a próxima, pessoal!